Na situação atual brasileira, um momento de crise, de tormenta, de incerteza, será que uma expansão monetária impulsionando os investimentos públicos e privados causaria inflação? Olá, meus amigos, André Naves falando. Hoje nós vamos conversar sobre a expansão monetária. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, curtissem, compartilhassem, acionassem a campainha. Tragam as contribuições de vocês para esse debate acerca dos caminhos do Brasil, os caminhos futuros brasileiros. Então, como eu dizia, será que em tempos de crise, de incerteza, de turbulência como nós vivemos, será que uma política de expansão monetária que impulsione os investimentos, tanto públicos como privados, será que ela causaria inflação? Será que um aumento do programa do auxílio emergencial causaria inflação? Pois bem, eu vou dar o exemplo dessa caneta. Vamos supor que essa caneta custe R$5, tá bom? Se eu der dinheiro, expandir monetariamente, a demanda por essa caneta vai aumentar e o preço dela vai subir. Se R$5 pagam essa caneta, supondo hipoteticamente que todos tivessem R$10, as canetas passavam a valer R$10. Isso seria até verdade. Mas, na atual situação brasileira, os fatores de produção estão extremamente ociosos. Nós temos grande desemprego. As empresas possuem capacidade ociosa que podem ampliar. Então, essa caneta que custava R$5 e com o aumento da demanda teria seu preço elevado, ela também, outras empresas ou a mesma empresa produziriam mais canetas, que ajustaria os preços novamente. E como estamos em um cenário de ociosidade produtiva, com fatores de produção subutilizados ou utilizados em níveis subótimos, essa redução inflacionária tenderia a ser quase que imediata. Nós precisamos ver que a economia não é uma ciência abstrata, ela tem de estar vinculada à realidade, ou seja, ela é determinada pela realidade vigente. Ela deve ser, portanto, pragmática, isso é, uma ciência que se alinha às melhores práticas e não deve ter dogmas ou debates interditados. Nesse sentido, a expansão monetária tem sido utilizada desde que feita dentro de critérios e requisitos para animar a economia e poderia sim ser uma opção muito bem utilizada no Brasil. Nós precisamos ter clareza que a crise pela qual nós vivemos já era anterior ao coronavírus.
já era anterior, com muita baderna, instabilidade, brigas e insegurança. Mas com a Covid ela foi ainda mais aprofundada. E aprofundada por quê? Primeiro pelos efeitos do medo. As pessoas têm medo de ir trabalhar, têm medo de sair para consumir. Ao mesmo tempo, nós temos os efeitos do desastre sanitário, dos gastos públicos. A economia foi totalmente desorganizada. Isso criou um nível enorme de desemprego e de ociosidade em todos os fatores de produção. É nessa realidade que nós devemos pensar a alternativa de alguma expansão monetária que, como eu já disse, que impulsione os investimentos públicos e privados, ou seja, impulsione a retomada dos investimentos, impulsione o emprego e impulsione a prosperidade econômica de todo o país. Mas é claro, para que essa expansão monetária dê certo, o Brasil precisa ter instituições sólidas, estáveis, uma série de expectativas no crescimento futuro fundadas, que tragam confiança. Este cenário precisa ser impulsionado por uma expansão monetária inicial. E essa expansão monetária inicial vai atuar como uma propulsora da expansão produtiva, ou seja, mais produção, mais emprego, mais consumo. E neste cenário de melhoria do humor nacional, nós poderemos voltar a um reformismo. Por exemplo, reforma tributária, reforma administrativa, todas as reformas que propugnam pela construção, pela estabilização das instituições sólidas, que levem à sustentabilidade da trajetória da dívida pública nacional. Sobre isso que eu estou falando, eu gostaria de indicar 2 livros e mais vários textos que podem ser encontrados na internet. Os livros são Juros, Moeda e Ortodoxia e Senso e Contrassenso, ambos do André Lara Rezende. Procurem também os artigos que o André Lara Rezende, um dos criadores do Plano Real, diga-se de passagem, tem escrito frequentemente na imprensa. O André Lara Rezende tem mostrado que existem alternativas, pelo menos a serem debatidas. E essas alternativas passam pela expansão monetária. É importante nós percebermos que o Brasil está em crise, tem uma capacidade ociosa enorme, e a dívida pública brasileira é em sua maior parte denominada em reais. Ou seja, a expansão monetária pode servir para impulsionar um crescimento e não tornar a dívida pública impagável. Pelo contrário, é lógico que a dívida pública precisa estar numa trajetória sustentável, de confiança, que firme a confiança no futuro pagamento. Mas na situação atual, a melhor forma de trazer este debate ao público é começar com uma expansão monetária que impulsione a prosperidade econômica e, a partir daí, nós consigamos avançar no espírito reformista, que deve ser frequente, deve ser permanente, ou seja,
precisamos aprimorar sempre as melhores instituições e conservar tudo aquilo que funciona num cenário pragmático. No fim, a nossa política econômica, ela deve ser democrática, isso é, ela deve propugnar pela inclusão, pelo aumento dos direitos humanos. E, enfim, não pode perder de vista que a responsabilidade fiscal só faz sentido se coordenada com a responsabilidade social, em busca da justiça. Muito obrigado.